E aí, galera, vamos entrando. Vou aqui chamar os participantes. Vai ser muito bom. Vai começar a live aqui da WA. Vou esperar só o doutor Roberto Agostinho entrar, que é o nosso nutricionista, um deles. Vou esperar também o doutor Gustavo Chesta, que é um dos médicos, para poder falar um pouquinho mais tecnicamente com vocês. E também vou chamar um paciente que teve um emagrecimento aí de 40 quilos com manutenção plena da massa muscular para vocês conhecerem um pouco mais. Entrou? Ô, garoto! Tá aí! Os nossos campeões do emagrecimento. Vou preparar aqui nossa live para ficar bem legal para vocês assistirem. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom tê-los aqui. Hoje a gente vai falar de um caso bem legal para vocês. Esse caso, o tema da live é o seguinte, o tema da live é obesidade e perda de massa muscular. Por que se perde massa muscular no processo de emagrecimento? A gente vai explicar para vocês. A gente também vai explicar para vocês sobre quais são os passos a passos para que quando vocês forem emagrecer, vocês consigam manter a massa muscular de vocês. Hoje eu tenho aqui, do meu lado direito aqui, o Dr. Gustavo Chesta, que é um dos médicos. Abaixo está o Dr. Roberto Agostinho, pelo menos aqui para mim. E temos aqui, no outro lado, embaixo, Caio Molina, um dos maiores resultados aqui da Clínica WA. Ele conseguiu emagrecer gigantescos 40 quilos. E hoje ele aumentou já a massa muscular dele em mais de 10, porque ele não queria mais emagrecer, queria começar a ficar no corpo atlético. E a gente vai falar para vocês sobre isso aqui, tá bom? Como o tema da nossa live ela é obesidade e perda de massa muscular, eu vou só, nesse comecinho de conversa, tentar contextualizar um pouquinho mais a parte técnica do que leva essa perda de massa muscular quando a pessoa está obesa, e depois a gente transcorre um pouquinho mais sobre como que foi a alimentação, como que foi a atividade física, qual foi a experiência do Caio. Então, doutor Gustavo Chesta, por favor, conte aí para os nossos pacientes seguidores um pouquinho mais de termos técnicos para conseguir fazer, para que justifique essa perda de massa muscular quando a pessoa está obesa ou no processo de emagrecimento. Converse um pouco mais com a gente sobre isso. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Boa noite para todos. Primeiro, é um prazer poder estar participando de mais uma live dessa série de lives aí da Clínica WA, para trazer bastante informação importante, informação útil para vocês. Vamos lá, hoje a gente já sabe, aí a gente já tem muito dado bem estabelecido na prática médica, na literatura médica, de como o excesso de gordura corporal, que é um dos marcadores dos quadros de obesidade, ele pode levar a uma perda, uma redução da massa muscular e uma dificuldade para manutenção de massa muscular, né? Hoje a gente já sabe de vários mecanismos fisiológicos, nos homens especificamente, por exemplo, nós já sabemos aí que o excesso de adiposidade vai reduzir testosterona. E a testosterona é um hormônio fundamental para a manutenção de massa muscular. Uma outra coisa que é muito comum a gente perceber também, eu acho que o Roberto vai entrar um pouquinho nisso com você de uma maneira um pouco mais detalhada, mas é muito comum no processo de obesidade o paciente, na perda de peso, perder muita massa muscular junto, né? Aquela história antiga que a gente ouvia, né, do emagrecer é fechar a boca, né, parar de comer. Isso leva a um processo de emagrecimento, mas de uma maneira muito pouco saudável e muito pouco sustentável também ao longo do tempo, né? O Roberto vai entrar um pouquinho em detalhes nisso, na questão da alimentação. Então, assim, o quanto antes a gente conseguir quebrar esse ciclo da obesidade e perda de massa muscular, melhor, tá? É muito comum a gente ver hoje no nosso dia a dia aí os pacientes, principalmente pacientes pós-bariátrica, né, chegarem assim a uma perda de peso às vezes de 30, 40 quilos, só que de uma maneira extremamente não saudável. Pacientes depletados de massa muscular, pacientes sentindo fraqueza, pacientes que não conseguem treinar por conta disso, e a gente vai falar um pouquinho de como o exercício físico tem um papel fundamental, chave no processo de emagrecimento saudável, tá? Mas, basicamente, hoje nós já conhecemos aí diversos mecanismos que vão levar à obesidade, ao excesso de gordura corporal, depletar a massa muscular do paciente, reduzir a massa muscular do paciente. E isso vai virando uma bola de neve, isso vai virando um ciclo sem fim, tá? Ganho de gordura, perda de massa, ganho de gordura, perda de massa. Uma outra coisa também que eu acho importante trazer aqui para a gente é que quando a gente pensa num paciente
com sobrepeso ou obeso, normalmente é um paciente com baixo nível de atividade física, é um paciente que tem uma baixa tolerância ao exercício físico, e isso afasta esse paciente da atividade física, né? E isso contribui para que essa bola de neve vá ficando cada vez maior, né? Mais inatividade, mais ganho de gordura, menos desenvolvimento de massa muscular. Então, nós temos aí diversas estratégias que a gente usa para trazer o paciente para um processo de emagrecimento saudável, que basicamente é o quê? Perder gordura, não perder a massa muscular, né? E a gente vê na nossa prática do dia a dia, muitas vezes aí o paciente, ao mesmo tempo que ele está perdendo gordura, ele consegue até ganhar massa muscular ao mesmo tempo. É o que a gente chama de trocas, né? De melhora de composição corporal. Agora, para que isso aconteça, o paciente precisa estar muito bem orientado, os parâmetros da dieta muito bem calculados, tudo muito bem ajustado. Nós temos aí uma série de exames que a gente faz dentro da clínica que trazem dados muito fidedignos para a gente do metabolismo desse paciente, e isso torna a nossa conduta médica, nutricional, muito mais assertiva, né? Muito mais individualizada caso a caso. Então você, como médico, doutor, você percebe melhor do que ninguém a importância de ter tudo isso de exame em mãos, certo? Porque a obesidade, já por mecanismos fisiológicos, já diminui a produção de testosterona nos homens e também nas mulheres. E o pior, aumenta a capacidade de conversão dos hormônios masculinos em hormônios predominantemente femininos, que acontece muito. E a pessoa entra num círculo vicioso. Muito bom. Isso também a gente faz aqui na nutrição, né? Doutor Roberto Agostinho, conta um pouco mais sobre a importância da nutrição no processo de emagrecimento e manutenção da massa muscular e os exames que ajudam você a acertar, a você ser assertivo nas suas prescrições. Conta um pouco mais sobre isso, por favor. Perfeito. Olá, pessoal. Boa noite. Muito feliz em poder participar no âmbito da parte nutricional e explicar um pouquinho para vocês como é que funciona o nosso processo, principalmente aqui na clínica WA. Tá? Hoje em dia se fala muito em emagrecimento nas mídias sociais, né? E hoje em dia se fala muito do famoso déficit calórico. Então, provavelmente vocês já ouviram essa expressão, né? E o que diferencia, né, tudo isso e complementa tudo que o doutor Gustavo falou e tudo que Valtão falou é o posicionamento da dieta, né? Então, de que adianta você ter um déficit calórico, ou seja, você consumir menos calorias e gastar mais calorias se essa distribuição de nutrientes não está adequada, né? Em relação ao horário, em relação ao dia, em relação à rotina de forma individualizada mesmo, né? Aqui na Clínica WA nós temos um exame fundamental que se chama calorimetria, tá? Esse exame me dá a condição metabólica do paciente, né? Com esse exame eu consigo saber exatamente como está o metabolismo. Então o paciente faz o exame e eu recebo esse exame sabendo exatamente como eu devo posicionar a dieta, né? As estratégias nutricionais que eu posso fazer, o aporte proteico que eu posso calcular na interpretação da calorimetria associado à prescrição de treino do paciente. Então, esse rastreamento, né, essa individualidade na prescrição faz toda a diferença quando a gente faz essa associação de obesidade versus peso, massa magra, massa gorda. Muito bom. E, Caio, como é que foi na pele aí você sentir esse trabalho que nós fizemos com você? Eu vou fazer uma perguntinha também, depois eu abro mais perguntas para você, mas eu quero o seguinte. Para você emagrecer aqui, o que você acha que foi fundamental, que a gente acertou de letra, que justifica essa mudança plena na tua vida, redução de mais de 40 quilos de gordura em tão pouco tempo? Conta um pouco mais. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite e boa noite para todo mundo aí que está assistindo a gente. Eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção, Valtão, é a gente chegar num lugar e a gente não tem aquela dieta que o Nutri abre a gaveta e pega um papel com o logo já tudo prontinho, falando para você medir comida na palma da mão e esse tipo de coisa que a gente vê em tudo quanto é lugar. Assim, como o Roberto estava falando, a gente chega na clínica, a gente já faz uma série de exames para a gente conhecer e para vocês conhecerem nosso corpo, né? E a melhor maneira de trabalhar com ele, enfim. E eu acho que isso já me chamou muita atenção já no primeiro momento, no primeiro impacto, e contribuiu, obviamente, para toda essa caminhada, né? Tem uma dieta na minha mão, eu converso com o Roberto aí toda semana por WhatsApp, presencial, a gente troca bastante.
ele vai me orientando tudo que eu tenho vontade de comer, tudo enfim, que eu sinto falta na dieta, eu chamo ele no WhatsApp, ou presencial, e a gente dá um jeito de resolver isso. Então, assim, é uma dieta mais voltada, é individual, né? É um processo totalmente individualizado. É diferente de você pegar aquilo de coisa em palma da mão, ter aquela folha pronta, que a gente encontra em várias clínicas que a gente vai por aí no mercado. Entendi. E uma coisa muito interessante, pessoal, que acontece é que a gente fala muito sobre obesidade, obesidade, obesidade. Quando eu recebo os pacientes aqui, eles nunca se acham obesos. Ele fala assim, não sou obeso não, só estou fora de forma, só estou com uma barriguinha. Então, aqueles problemas advindos da obesidade eu não tenho. Só tenho disposição, pressão arterial elevada, resistência à insulina, mas o resto não tenho, não. Pessoal, é muito mais importante a gente explicar para as pessoas quando elas se enquadram em obesidade, né? Existem algumas fórmulas matemáticas, mas não são tão fidedignas, né? Se a pessoa tem um alto peso de massa muscular, vai dizer que a pessoa também está obesa. No meu caso, eu. E, na verdade, não. Então, existem maneiras um pouco mais simples que a gente vai ensinar para vocês. Eu quero que o Dr. Gustavo fale sobre circunferência abdominal, tá? O que deve ser feito aí para que a pessoa identifique se já alcançou obesidade ou não. Lembrando que não é só obesidade ponto negativo aí para que seja responsável por muitos problemas em nossas vidas. Até mesmo para falar de forma, ou então você tem muito pouca massa muscular e uma quantidade alta de gordura e o peso médio, também é danoso para a saúde. Mas em termos práticos, doutor Gustavo, explica para os pacientes um pouco mais e para os seguidores. O que eu posso fazer na minha casa para que eu entenda se eu estou já na obesidade ou não? Perfeito, Valtão. Uma coisa importante, pessoal, que o Valtão falou agora há pouco, hoje já existe uma entidade médica, né, que é o paciente com sobrepeso, com alteração de pressão e uma alteração de glicemia, que muitas vezes não é uma alteração de glicemia de um diabetes, mas é de uma resistência insulínica, que a gente chama. Esse conjunto, a gente chama isso de síndrome metabólica, pessoal. Isso é uma doença, tá? Isso existe, isso tem um diagnóstico, e isso precisa ser tratado. E a gente vê muito isso que o Valtão falou, do paciente chegar e falar, não, mas eu só estou fora de forma, né? E quando a gente faz os exames de composição corporal, a gente vê que é aquilo que a gente chama, às vezes, do falso magro, né, Valtão? É o paciente que o peso dele não é uma coisa excessiva, mas a composição corporal é muito ruim. É muita gordura e quase nada de massa muscular. Mas uma coisa bem prática, pessoal, que dá para vocês fazerem em casa, todo mundo vai ter aí uma fita métrica, uma trena, alguma coisa assim, é medir a circunferência abdominal, tá? É uma medida circular que a gente faz aqui mais ou menos na altura da linha do umbigo, tá? E a gente já tem hoje, pela Organização Mundial da Saúde, referências de acima de tal valor, tantos centímetros de circunferência abdominal, isso já demonstra um risco cardiovascular aumentado no futuro, tá? Então, essas medidas, uma coisa bem prática para vocês fazerem em casa, pessoal, é medir a circunferência abdominal, tá? Acima de 94 centímetros para os homens e acima de 90 centímetros de circunferência abdominal para mulheres, isso já é considerado aumento de gordura visceral, gordura intraabdominal, e isso já leva a um risco cardiovascular aumentado no futuro. Risco cardiovascular, pessoal, entendam que é risco de você desenvolver uma hipertensão, uma dislipidemia, que é um problema de colesterol, um infarto, um AVC, tromboses, uma série de tipos de câncer, tá? Então, isso é uma dica bem prática que dá para todo mundo aí já fazer em casa e já, às vezes, levantar aquele alarme ali de que, opa, está acima disso e eu já posso estar em risco. Muito bem, só para ficar bem claro para o pessoal, então, que está em casa, quantos centímetros para homem mesmo? Acima de 94 centímetros de cintura para homem e para mulher? Acima de 90 centímetros para mulher. Entendi. Então, o pessoal que está em casa, deixa anotado isso, 94 homem, 90 mulher, façam essa medida que vocês vão saber se vocês já estão próximo da obesidade ou de fato obeso, tá? Muito bem. Vamos falar um pouco mais agora sobre esse processo de emagrecimento. Eu quero entrevistar o Caio. O Caio aqui é a grande estrela de hoje, né? Caio, vamos lá, vou fazer a primeira pergunta aqui. Vamos lá. Em que momento da sua vida fez você querer mudar? Como começou tudo isso? Tá. Assim, eu casei, né? Enfim, a gente sabe que a gente casa, quase uma regra que todo mundo engorda.
Uhum. E aí, nessa brincadeira aí, eu engordei 30 quilos, praticamente. 32 quilos. E para mim, assim, Valtão, o estalo foi em dois momentos diferentes. Foi quando eu comecei a não conseguir mais fazer atividades do dia a dia. Eu fui para uma viagem na Europa e aí eu percebi que sentar no avião e fechar o cinto já era uma coisa que para mim era extremamente desconfortável, mais desconfortável do que o normal. E aí eu já até comentei na clínica, eu venho de uma família que a obesidade é um histórico e minha irmã tinha acabado de fazer bariátrica e numa conversa com a minha irmã me falou assim, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então, acho que essas duas coisas me deram esse estalo. Eu comentei com vocês também que eu já segui o Instagram da clínica há um tempo, já namorava ali esse processo, já tinha vontade de fazer. E acho que esses dois estalos, assim, me fizeram falar, poxa, agora eu tenho que parar de arranjar desculpa para mim mesmo e de me colocar em segundo plano. E eu acho que é hora de começar a tentar mudar de vida. Naquela época, tentar, né? Então... acho que esse foi meus dois momentos de start, assim, para começar realmente. Legal você Muito bom. tá falando isso, Caio. Só um segundo, Valtão. Acho que uma coisa legal da gente falar aqui pessoal, os motivos pelos quais levam as pessoas à clínica são os mais variados possíveis, né? Os motivos pelos quais levam a pessoa a dar aquele estalo que precisa mudar são os mais variados. E a gente tem uma história muito legal de um paciente nosso, o Valtão vai se recordar, que até emociona a gente, às vezes, até contar essa história. Mas quando a gente perguntou para ele o que esse paciente foi fazer na clínica, o que motivou ele a buscar a nossa ajuda, ele falou assim, eu não estou aqui por mim, eu estou aqui pelo meu filho. E a gente tentou entender o porquê, e ele falou assim, eu tenho um filho pequeno, se eu não me engano, 5, 6 anos, e o filho teve uma atividade na escola, e onde ele tinha que desenhar a família. E esse menino acabou desenhando o pai como formato de bola, né? E deitado no sofá dormindo, enquanto do outro lado do desenho estava todo o resto da família. E isso deu um estalo, ele falou, cara, assim, é essa imagem que meu filho tem de mim, né? Que eu sou um obeso, que só dorme. E foi isso que motivou ele a buscar a nossa ajuda. Hoje é um cara que está super bem, está em forma, feliz da vida. E é legal ver ele contar para a gente, na última consulta, como ele contou, que ele como mudou a imagem do filho dele em relação a ele, né? Ele foi buscar o filho dele no colégio e ele contou para a gente que o filho dele chamou os amiguinhos e pediu para o pai fazer o book, né? Para mostrar para os amiguinhos. Então, isso é muito bacana, pessoal, né? As histórias, o start da pessoa para querer mudar, ele vai vir de diversas formas possíveis. E a gente sempre gosta de saber essas histórias, porque isso é muito, muito bacana para a gente. Muito bom. E outra pergunta, Caio. Manda. Você já tinha tentado emagrecer? Todo mundo já tentou emagrecer uma vez na vida, né? Mas antes da gente, se você tentou, que de fato foi sim, como que foi a experiência? Conta pra gente. Horrível. Achou que fechasse a boca e ia resolver tudo, né? Falou assim, mas se eu como, eu engordo, se eu não como, emagrece, então não vou comer mais. Sim, a gente sabe que sempre tem alguém com uma receita milagrosa, sempre tem alguém com um remedinho milagroso, né? Então, o meu amigo usou o remédio tal e deu certo. E eu acho que uns 2, 3 meses, se eu não me engano, antes de eu realmente ir para a clínica e começar o tratamento, eu tinha tomado... enfim, aquele remédio que todo mundo toma, esqueci o nome agora. O Tarjapina. Sibutramina. E aí, eu tomei ele um dia. Foi o suficiente para me levar para o pronto-socorro. Eu tomei ele durante o dia, à noite, fui parar no pronto-socorro com a minha pressão nas alturas, passando muito mal. E eu acho que esse também foi um outro start um outro, assim, start point, assim, para eu falar, não é isso, sabe? Não é um remédio que vai mudar a minha vida, não é um remédio que, enfim. E além do remédio também, aquelas dietas de, come dieta do ovo, dieta da lua, dieta de não sei o que lá, tudo, tentei de tudo, assim. Emagrecia por um tempo, mas era aquele negócio, né? Parou, voltou a comer normal, a fome duplica, triplica, né?
e você acaba jogando no lixo todo aquele esforço que você achava que tinha sido real, né, para você emagrecer, enfim, para chegar no objetivo. Mas o que eu tento desconstruir muito aqui nas consultas que eu faço é que muitas pessoas chegam falando assim: ah, eu comecei a fazer dieta. Ah, mas eu parei de fazer dieta. Pessoal, entenda o seguinte: a gente não tem que pensar em começar ou parar, a gente tem que mudar o estilo de vida. Uma vez que muda o estilo de vida, a gente não dá mais passos para trás, porque a gente mudou de verdade. E o que me ajuda muito a fazer tudo isso é porque eu tenho uma equipe do meu lado, não sou eu sozinho. Dr. Roberto Agostinho entende o momento que o paciente está passando, conversa com a gente, trabalha em conjunto, monta dieta personalizada, dá assistência online diária. Dr. Gustavo também faz os exames, entende o que está acontecendo e faz todos os destraves metabólicos, ou até mesmo para a qualidade de vida, porque muita gente chega para cá indisposta, dormindo mal, e a indisposição leva ao sedentarismo. E dormir mal desorganiza todos os seus hormônios e fazem com que você acabe engordando. Então, a gente tem que arrumar a noite de sono do paciente, arrumar a disposição do paciente, destravar o metabolismo dele, organizar uma alimentação que seja muito factível para a realidade dele, para o paladar dele, uma coisa muito prática, e ele vai começando a absorver tudo isso. Que não é uma tortura, né? Tem que ter força de vontade? Óbvio, porque se passa vontade. Fome não se passa. Se passa à vontade, a gente ensina. Quando são os dias específicos de você sair da linha sem perder a linha? O que você pode fazer para que você não perca esses resultados? Então, a gente trabalha desse jeito, um pouco mais de maneira coletiva, que eu acredito fielmente, e vocês também veem esses resultados, que é um dos grandes segredos aí para o grande resultado. Muita gente chega para cá achando que são os doutores que vão passar uma medicação que já vai solucionar todos os problemas. Os doutores são enfáticos em dizer que a medicação é a cerejinha do bolo. Ela ajuda, mas ela não resolve. O que vai resolver é tratar o comportamento do paciente. Isso o Dr. Roberto faz muito bem. Uma vez que a gente trata o comportamento do paciente, ele vai ficando mais disposto, vai dormindo melhor, vai treinando, vai se gostando mais, vai emagrecendo, as pessoas vão reconhecendo. Aí, de um círculo vicioso, ele passa para um círculo virtuoso. Que uma coisa boa leva para a segunda boa, para a terceira boa, e não sai mais disso. Não é verdade? Então, esse é um segredo. A gente também tem aqui uma grande condição de avaliação científica, né? Temos 2 aparelhos que são usados em pesquisa, que são padrão ouro, que nos dão números muito fiéis para a gente acertar com os pacientes. E os nutricionistas e os médicos, eles pensam que cada paciente é um paciente. Às vezes chega um paciente aqui falando, que meu amigo fez isso. Sim, isso é para ele. Esse é o caminho dele. Isso é o que ele precisa. Você é outra coisa. Então, é o que ajuda bastante a gente, é o quê? O corpo clínico, é a expertise, é a estrutura, só que nada disso funciona se o paciente não tiver determinado. A gente também fala bastante aqui que nós somos iguais ao Waze. A gente ensina o caminho pro objetivo, mas a gente não trilha o caminho. Quem é o motorista é o paciente. Tá? Doutor Roberto, quer fazer alguma pergunta para o Caio? Quero. Eu quero saber do Caio o seguinte. Caio, você já contou um pouquinho do quais foram os principais gatilhos, né, que você teve para iniciar essa jornada. A gente já conversou e a gente já entendeu aqui com todos os profissionais, mas você, que a gente precisa ter esse início, você identificar onde você pode melhorar, você mesmo fazer por você mesmo. O Valtão acabou de falar mesmo sobre a mudança de hábito, então não adianta você ter uma dieta linda, maravilhosa, você não assumir essa responsabilidade para você, de que a partir de agora aquilo vai ser uma dieta, mas que vai ser também a sua rotina alimentar, né, e vai passar por algumas dificuldades, porque senão se você jogar tudo para cima vai ter o que a gente chama de efeito sanfona, né, que você passou algumas vezes. Então, assim, toda essa abordagem ela é muito importante. Então você passou por esse processo todo e eu queria saber se em algum momento você pensou em desistir, se você teve altos e baixos, se você falou assim, não quero mais isso, ou não. Conte um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Tá. Esse era o meu, assim, eu acho que se vocês me perguntassem qual era o meu maior medo do processo desde que eu comecei, era desistir. Era chegar no momento e falar, não dá, alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, eu sou muito cabeça dura, né? Quando eu me proponho a fazer uma coisa, principalmente quando eu vejo que isso dá resultado, né?
e dá resultado para mim diretamente, né? Dá resultado, nesse caso, no meu corpo, na minha rotina, na minha vida. Se eu falar que eu pensei em desistir, eu acho que não. Eu acho que, assim, óbvio, tiveram momentos difíceis, no começo principalmente, que é aquele momento que você, ali nos primeiros meses, que você está obviamente, com uma dieta mais restrita, porque você está emagrecendo muito, e aí você sai final de semana com amigos, essas coisas, tem sempre o amigo facilitador, né, que, enfim, fica te oferecendo coisas que você não pode comer, esse tipo de coisa. Então, assim, dificuldade no começo, eu acho que sim, mas pensar em desistir, de largar a mão de tudo, eu acredito que não, porque como eu falei, eu acho que desde o começo eu entendi a importância do trabalho, entendi que esse trabalho era uma coisa que estava suprindo as minhas necessidades naquele momento, né? Era o que eu tinha na cabeça, o que eu tinha como objetivo. Então, desistir, acho que não. Só as dificuldades normais, assim. Perfeito. Legal, né? O quantos nãos você precisou falar nesse percurso e hoje o não acaba sendo cada vez mais fácil para você, né? Porque no começo você foi obrigado a falar não algumas vezes, se permitir outras, né? Porque faz parte do processo. Mas como você tem o acompanhamento aqui com a clínica, como a gente tem a estrutura, a gente consegue acompanhar a sua evolução, esses resultados e a sua evolução física, saúde, principalmente mental, a facilitou e ajudou você a não querer e não pensar em simplesmente desistir, né? Porque a sua evolução, de fato, é tão bonita que não teria como mesmo. Eu acho, Parabéns, a gente fica muito orgulhoso. eu acho legal que o nosso não, ele acaba educando os nossos amigos também. Porque no começo eu falava não, eu era o chato, eu era o que não queria comer, eu era o que não queria tomar cerveja mais, enfim. Esse não acaba influenciando os amigos, né? O não acaba educando eles também. Então, por exemplo, hoje, ao invés deles me julgarem, eles já me perguntam: Caio, tem alguma coisa especial que você queira comer, alguma coisa? Você fala: não, pode deixar que eu me viro. Então você acaba educando também quem está à sua volta ali. Muito bom. E não só os seus amigos, como até mesmo o Flávio, né? O marido, né? Ele também começou a fazer a dieta com você, alguma coisa próxima que a gente passava para você, se eu não me engano, ele também fazia. Emagreceu um monte e ele falou assim: pô, tá dando certo comigo. E nem foi feito sob medida para mim. Achou, vamos lá. E veio para cá e também transformou o corpo. Não reduziu tanta gordura como você, porque nós não pegamos ele no estágio que você chegou. Você chegou aqui com 110 quilos, reduziu 40 quilos de massa gorda, já aumentou mais de 10 de massa magra, mas o resultado dele também é bem interessante. E o que eu acho mais legal é que quando a gente está numa sintonia com o nosso companheiro, o que quer que seja, as forças se unem. Sim. E quando as forças se unem, fica mais fácil. Então, às vezes, a gente acompanha alguns pacientes aqui que o ambiente social dele, a casa dele é muito tóxica. Todo mundo pensa o contrário dele, ele é ovelha negra. Para vencer isso é muito difícil. Então, a gente pede o paciente vir aqui semanalmente para que ele entre para a nossa família. A gente tem um programa aqui que se chama Família WA, justamente por isso que o Caio fez. E, Caio, conta um pouco mais aqui para os nossos pacientes e seguidores os benefícios, né, que você sentiu em o Flávio começar a seguir o mesmo estilo de vida de você. Assim, para convencer ele, o Flávio é cabeça dura. Todo mundo aí na clínica conhece ele, né? Ele tem que pagar para ver. Ele é uma pessoa que ele tem que pagar para ver. Ele está até assistindo aqui a live no escritório aqui também. Então, assim, foram 6 meses que eu remei sozinho ali. Foram 6 meses que eu acho que ele estava pagando para ver. Eu acho que ele estava pensando assim, vamos ver se isso vai dar certo. E aí depois eu me aventuro. Aí, desses 6 meses, eu acho que nos 2 meses antes dele começar efetivamente, ele já começava assim, eu preciso ir lá no Valtão. Ele ia em consulta comigo, ficava também indo até a clínica, dando uma namorada e tal. E assim, para mim foi um momento assim, esses 6 meses foi um momento decisor, porque só eu cozinho em casa, então eu cozinhava para ele, macarrão com molho vermelho, parabéns, hein, pela determinação. Pois é, e aí fazia minha marmitinha ali também para eu comer, né? Então foi um momento de provação. E aí depois que ele viu os resultados e tudo que eu estava conseguindo, ele optou por ir também. E assim, hoje é nossa filosofia de vida aqui em casa. Dieta todos os dias, comendo certinho, se obrigando a isso, né?
E conta um pouco mais dos treinos para a gente também, né? A minha parte é entender o caminho que deve seguir o paciente e montar a atividade física do paciente. Você já tinha treinado, era comum para você treinar antes de você vir para cá, da maneira que eu pedi para você treinar, com aqueles exercícios circuitados, sem pausa, suando até molhar a cueca? Como que era o seu treino antes e como que foi a sua experiência aqui? Não, nem um pouco assim. Era aquele negócio que a gente se engana que a gente faz exercício, né? Ah, então vamos fazer uma caminhada. Aí você andava meia hora na rua, voltava, achava que você podia comer ali 3 pizzas e estava tudo certo, né? Era nessa pegada. Quando eu comecei aí, enfim, os exercícios circuitados, tudo isso, eu até falava pro Flávio, falava, meu, acho que o Valtão tá achando que eu tô pagando o IPTU aqui da academia para usar todo o ambiente aqui, todos os aparelhos. Assim, no começo é difícil, né? Enfim, porque você não tinha preparo físico nenhum, né? Então, saía da academia, eu lembro de chegar dias que eu chegava em casa e me estirava no tapete e ficava ali uns 10 minutos ali, pedindo para a alma voltar para o corpo, né? Mas é o que eu falei. A gente vai. É legal assim que os ganhos, quando a gente começa aí, ninguém fala assim, daqui um ano você vai estar desse jeito. Então você não tem aquela frustração de querer buscar uma coisa a longo prazo que muita gente acaba desistindo no meio do caminho, porque sabe que não vai chegar ali, sabe que é uma utopia, né? Aquele objetivo. Então, acho que o legal é que a gente vai aos poucos, né? Então, eu fui vendo aos poucos meus resultados chegando, fui vendo roupas, já troquei meu armário aí nesse meio do caminho, acho que eu troquei meu armário umas 4 vezes, dei roupa para amigo, cunhado, família, pai, enfim, porque são ganhos que a gente vai vendo e conforme, assim, cada treino novo que eu recebo, parece que eu tô ganhando um presente novo, assim, eu gosto de ir pra academia, gosto de ver, pô, vamos ver aqui o que o Valtão me passou e tal, então isso virou minha rotina. Hoje eu até brinco com vocês que quando eu vou viajar, eu escolho o hotel pela academia, não pelo café da manhã e nem pelo quarto, eu olho a academia do hotel. Mas você já gostava de treinar tudo isso antes de vir aqui para a WA? Não, nem a academia passava longe. E eu acho uma coisa importante, Caio, conta um pouquinho pra gente, Caio, isso é uma coisa que a gente fala bastante para os pacientes também, que são das micrometas, né? Os nossos pacientes, uma pergunta, Caio, quando você chegou lá para sua primeira consulta, foi dito para você em algum momento assim, você precisa perder 40 quilos de gordura? Não. Então, isso é uma coisa importante, pessoal, e eu vou até pedir para o Caio falar um pouquinho disso, né? Quando a gente começa a pôr uma meta muito distante e uma meta muito grande, né? Isso parece muito longe para o paciente, né? Quando ele, poxa, mas 40 quilos, eu não vou chegar, né? E isso acaba sendo um fator que vai gerar um pouco de frustração, né? A gente traça pequenas metas, né? Pequenas metas, metas de 15 dias, metas de 20 dias, né? Fica uma coisa muito mais palpável, muito mais alcançável para o paciente. E a cada pequena meta que ele alcança, e a gente tem exames e métricas dentro da clínica para mostrar para esse paciente que ele alcançou essa pequena meta, isso dá motivação para ele para buscar a próxima pequena meta. E de pequena em pequena, vai chegar ao ponto que você chegou, Caio, de olhar para trás e falar, cara, foram 40 quilos de gordura. Né? Mas isso nunca foi um objetivo inicial. Então isso acho que torna o processo um pouco mais palpável, né? mais próximo para o paciente, não uma ideia de que é algo muito difícil, muito distante. Exatamente. Sabe uma coisa interessante? Fala, Caio. Depois eu falo desse do que eu acho interessante. Pode falar. Não, eu ia falar assim, é óbvio que quando eu comecei, eu sabia da minha situação, né? Eu sabia onde eu estava e eu sabia onde era o ideal. Mas, com certeza, essas micrometas, assim, elas funcionam assim para a gente ir se motivando a cada passo que a gente dá, a gente vê que a gente consegue, né? Que é uma coisa que todo mundo consegue fazer e a gente vai indo devagar. E funciona também como a isca, né? Você vai lá atingir seu resultado e você já tem lá uma isca para o próximo passo, né? É verdade. E uma coisa que eu acho muito interessante é que é o seguinte, normalmente, uma clínica médica, o dono é o médico. Normalmente é assim. Eu sou o único preparador físico que eu conheço, não, tem um outro aí também agora, se bem que ele só deu o nome, que tem uma clínica de verdade com tudo isso de gente aqui dentro.
E aqui eu sou muito contundente, falo assim, ó, você tem que fazer exercício físico. Ah, Valtão, mas não gosto de academia. Não precisa ser academia. Pode ser qualquer coisa. O que não pode é ficar parado. Você tem que gastar energia. Se quiser subir escada, pular corda, fazer remo, andar de bicicleta, fazer caminhada acelerada, fazer um funcional, fazer uma musculação, tudo vai te ajudar. E aí, quando eu identifico o perfil do paciente, eu falo, ó, o caminho para você vai ter que ser assim, assim, assado, que eu acho que é o que é mais a sua cara. E a pessoa vem pra cá, puta, Valtão, eu achei que eu fosse ter que fazer aquele treino de musculação, lá chato, que eu fico parado. Eu falo, olha, se o seu objetivo maior fosse desenvolvimento muscular, eu teria que colocar você nesse sistema de esforço muscular, de dano muscular, para que você comesse e desenvolvesse. Agora, você veio para cá para emagrecer. E um grande erro que existe na comunidade da atividade física é que as pessoas pensam assim, vou fazer um treino de musculação e depois vou fazer um cardio. A musculação de força, se o paciente está comendo para emagrecer, ele não tem energia suficiente para que ele faça um bom treino de força. Ele não vai ter incremento significativo de força e massa muscular. Aí o pessoal fala, pô, mas se ele ganhar massa muscular, vai conseguir reduzir mais facilmente gordura. Calma, meu filho. Aumentar a massa muscular é uma coisa fácil. Aumenta-se 1, 2 quilos para aumentar 100, 200 calorias dia de gasto energético basal. Para você emagrecer a pessoa criando um déficit de 100 calorias dia, você acha que vai levar a pessoa para onde? Então eu, em 2005, quando me formei entendendo disso, comecei a fazer treinos circuitados. O pessoal falava, esse cara é louco, esse personal tá maluco. E todo mundo emagrecia, porque a gente também fazia essa correção alimentar. Trouxe isso para o mundo científico. Hoje em dia, os pacientes aqui, quando chegam para emagrecer, 95% dos pacientes seguem esse sistema de trabalho. Treinamento tudo circuitado, sem intervalo, faz 1, 2, 1, 2, 1, 2, vai para a esteira, corre 3 minutos, volta, faz uma dupla de exercício, vai para a bike. Isso é muito dinâmico. O paciente gosta muito de dinamismo. Quem não gosta de musculação é porque é muito monótono. Então, sendo dinâmico, sendo desgastante, passa rapidinho aquilo lá e o paciente gera um alto gasto energético. Associado à dieta dos nossos nutricionistas, que são hipocalóricas, existe uma grande diferença entre o que se come e o que se gasta. E esse que se gasta, se tiver tudo organizado, prioritariamente vai ser de gordura. Muitas das vezes o paciente chega para cá com alteração na tireoide, resistência à insulina, baixa produção de testosterona por conta da obesidade, e o paciente treina, não consegue emagrecer. E quando emagrece, vai muita massa muscular em conjunto. Então, é necessário fazer essa abordagem 360 com os pacientes, sim, para que a gente destrave toda e qualquer possibilidade dele se esforçar e não ter resultados. Muito bom. Doutor Roberto, quer fazer mais perguntas para o Caio, antes de eu mostrar os resultados dele? Lembrando, pessoal, com menos 40 quilos que o nosso querido aqui emagreceu e aumentou mais de 10 quilos de massa muscular. Tá? Já eu mostro para vocês os números. Conta aí, doutor Roberto, o que você quer perguntar? Vamos lá. Eu vi alguém aqui na live perguntando, então eu já vou aproveitar e já vou me antecipar. Caio, disposição, né? O Valtão falou agora recentemente sobre a prática do exercício físico, se você praticava antes e como é que foi essa adequação. Faltou disposição em algum momento para você? Da onde que você tirou essa energia? Como que você fez para simplesmente ter que levantar e treinar? E hoje para você já é um hábito, né? Então construir um hábito lá no começo. Como é que foi isso? Conta um pouquinho para a gente. Eu acho que o mais difícil é construir o hábito, né? O mais difícil é aquilo entrar na sua rotina, você fazer entrar na sua rotina. No começo não é fácil, né? No começo, a nossa cabeça sabota a gente muito, né? Então é sempre, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa em casa, você sempre vai precisar fazer alguma coisa que não ir para academia, que não ir treinar, né? Eu acho que primeiro eu entendi que eu não podia me sabotar, que a minha cabeça não poderia me sabotar, né? Eu acho que é primeiro a gente tomar consciência de que tudo isso que a gente coloca como prioridade são desculpas, né? Porque a gente sabe que tem academia 24 horas, que todo mundo pode organizar a sua agenda para ir treinar às 6 horas da manhã ou depois do trabalho, enfim. É tudo uma questão de organização. Então eu coloquei na minha cabeça que eu não ia me sabotar. Eu optei por não me sabotar. Então assim, são 9 horas da manhã, são 6 horas da manhã, tá muito frio, eu tenho blusa no meu guarda-roupa, eu ponho uma blusa e vou treinar, né?
Ah, tá muito calor? Eu tenho uma regata, eu vou sabe assim? Então, é não achar motivos para se sabotar. É você colocar na sua cabeça que o comprometimento que você tem que ter com você é maior do que qualquer pensamento para te sabotar naquele momento. E isso acaba, Perfeito, de novo, com os ganhos acaba virando rotina, né? Acaba virando hábito. perfeito. Maravilha. É Uma justamente perguntinha isso, para o pessoal. É o Caio. que a gente constrói. Eu só vou concluir o pensamento aqui, doutor. É o pensamento e a mudança de hábito que a gente constrói aqui na clínica, né? Então, se você for esperar a disposição vir, às vezes ela não vai vir. Então, você tem que começar, você tem que enfrentar esse obstáculos, parar de se sabotar, que é muito comum a gente se sabotar, a gente trazer desculpas para nossa rotina. Então, eu não tenho tempo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e algo que eu falo muito para os pacientes, né? Se a gente for esperar todos os problemas da nossa vida passar para que a gente comece a cuidar da nossa saúde, para que a gente comece a cuidar de você, para que você tenha um olhar para você mesmo, é difícil, porque a gente sempre vai ter algum probleminha, sempre vai ter alguma coisa. Então, esse gatilho de você simplesmente ir e fazer com que as coisas sejam mais automáticas em relação ao cuidado de saúde, é fundamental, respondendo à pergunta da paciente aqui, da telespectadora. É aquela máxima, né? Você precisa ser mais forte do que qualquer desculpa. Se você não for mais forte que suas desculpas te rendem. A pior desculpa que eu escutei na minha vida aqui na clínica foi o seguinte. Na época de pandemia, todo mundo treinava em casa. O rapaz falou que não treinou, porque quando ele treinava, o cachorro latia muito. Eu falei, gente, põe o cachorro para outro lugar. Quem é que manda nessa casa? É você ou é o cachorro? Põe o cachorro no quarto, vai fazer exercício. Ai, não dá. Não dá o quê, rapaz? O doutor, você quer fazer mais perguntas para ele antes de eu mostrar os números? Eu queria só fazer uma última pergunta para o Caio aqui, antes da gente ir para os resultados, que o pessoal deve estar ansioso aí para... A gente falou tanto, o pessoal deve estar ansioso para ver. O Caio, conta uma coisa para a gente, cara. Normalmente, quando a gente fala de emagrecimento, de melhora física, né, as pessoas automaticamente tendem a levar isso só para a parte estética, que eu não julgo, não. Estética é parte da saúde, faz parte de um conceito de saúde, você se sentir bem com o seu corpo, autoestima. Mas conta um pouquinho, cara, o que mudou na tua vida além da estética? Em termos de qualidade de vida, disposição, sono, libido, energia para fazer tuas atividades diárias, para trabalhar. Conta um pouquinho dos ganhos que você teve com isso. Legal. Eu acho que em primeiro lugar é disposição, né? Disposição para você fazer qualquer atividade que seja. Eu falo que hoje, assim, eu tenho disposição que eu não tinha quando eu tinha 20 e poucos anos. De querer fazer coisas, de querer, busco na minha rotina do dia a dia, quando eu não estou trabalhando, eu sempre quero estar fazendo alguma coisa. Antes, a única coisa que eu gostava era ficar sentado no sofá, tomando cerveja e comendo amendoim, né? Então, assim, hoje eu tenho muito mais disposição e quero fazer muito mais coisas, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, assim, vida conjugal, libido, bem-estar, isso tudo muda completamente. Eu comentei até com o Valton na minha última consulta umas semanas atrás, que hoje em dia me incomoda ver foto minha até de um tempo atrás, porque eu não me reconheço mais. Eu olho as fotos e eu falo, para mim é outra pessoa que está ali. Então hoje chegou ao ponto que de eu olhar essas fotos já me traz um mal-estar, não sei, mas é que me vem na cabeça tudo que eu vivia, né? Todo o meu desconforto, que era sair, colocar uma roupa, me sentir bem. Eu tive problema de labirintite, que eu desenvolvi também, enfim. E depois que eu comecei, que eu tive essa mudança de vida, nunca mais tive problemas em relação à labirintite. Cheguei a cair na rua, cair com a minha mãe em restaurante, e assim, nunca mais aconteceu nada, graças a Deus. Então, assim, a mudança, eu acho que a mudança estética é o que te motiva, mas depois você vai vendo as consequências que isso tem na sua vida, que são extremamente positivas. E aí te motiva duplamente a você querer continuar, querer que isso vire hábito e rotina na sua vida. Pois é, e eu bato muito nessa tecla de atividade física, correção na saúde, nutrição personalizada. Muitas pessoas, na época que estava todo mundo enclausurado em casa, da pandemia, as pessoas elas ficaram preocupadas, de fato, com a doença, não vou falar o nome dela,
porque aquilo lá matava as pessoas muito rapidamente, uma semana depois. Só que, para que essa doença ultrapassasse nacionalmente o número de morte diária das doenças que mais matam as pessoas no Brasil, que são as complicações cardiovasculares, demorou um tempo. E desde o começo o pessoal, meu Deus do céu, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Cara, você tá esquecendo que o que mais mata é coração? Depois de um certo tempo, ficou sim mais alto do que os desfechos cardiovasculares, sim. Depois abaixou. E hoje em dia as pessoas elas vêm preocupadas também com isso, né? Pensam assim, é porque eu tive uma complicação da doença, ou então eu não quero ficar doente. Então, pessoal, parem de se preocupar apenas com aquilo que coloque vocês numa situação de risco num curto espaço de tempo. Vocês têm que se preocupar com o envelhecimento saudável e mudar o estilo de vida. Se vocês não se cuidarem hoje em dia, imagina daqui 10 anos como é que você vai estar, porque as coisas não vão melhorar da noite para o dia se você só olhar para o céu. É muito desejo, mas pouco esforço. Imagina daqui 20 anos. Uma coisa legal, Valtão, que você falou, questão de futuro, que eu lembro que na minha primeira consulta também, uma coisa que me fez sair daí pensando muito assim em seguir, na verdade, é que você fez uma série de perguntas para mim sobre doenças da família. Enfim, doenças de coração, derrame, câncer e tal. E eu saí daí, eu entrei no carro pensando assim, eu gabaritei, né? O histórico todo, eu falei, se eu não tomar cuidado, eu vou seguir o mesmo caminho, né? De tudo isso que o Valtão me perguntou de histórico familiar. Então, acho que isso foi um outro ponto também, a questão do envelhecimento saudável, buscar isso, ter isso em mente para evitar, né? Tentar evitar esse tipo de coisa. Essa questão da genética, Caio, que você falou, é uma coisa que eu falo para os pacientes em consulta, o Valtão sabe. Eu digo o seguinte, pessoal, genética, predisposição genética, todo mundo tem e é algo imutável, é algo que a gente não tem como mudar. Então eu faço uma analogia que é a seguinte, né? Você ter uma predisposição genética a desenvolver tal doença é como se fosse uma arma engatilhada para sua cabeça que você nasceu, né? Essa arma não atira sozinha. Quem vai puxar esse gatilho é o seu estilo de vida, tá? Para a grande maioria das doenças. Então, aquilo que a gente não tem controle, que é a genética, é a hereditariedade, isso a gente não tem o que fazer. Mas o nosso estilo de vida a gente consegue cuidar para isso prevalecer sobre a genética. E com isso a gente pode ter a genética para desenvolver diabetes, hipertensão, obesidade. Que se o nosso estilo de vida estiver bem ajustado, isso não vai passar de uma predisposição. Muito bem. Então, vou mostrar para vocês, eu vou tirar aqui Espero que não caia essa live, hein? Ai, tirei, meu Deus do céu. Que risco. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, a foto do antes e depois do Caio, tá? Eu gostaria de pedir para vocês, para que vocês tirassem um print screen da tela e mandassem para seus amigos que precisam de emagrecimento como esse, tá? Vai incentivar muitas pessoas a se cuidar. E quanto mais pessoas se cuidarem, melhor para o mundo, né, pessoal? Vamos pensar assim. Então, deixa eu só virar minha câmera. Aí. Pessoal, esse é o Caio quando ele chegou. Notem a gordura abdominal, notem o quadril, coisa que ele não gostava, que ele tinha muita gordura. Olha o cabelo também. Até o cabelo mudou. Não foi a gente o cabelo, né? Olhem agora, pessoal, a diferença. Então, vamos tirar um print screen aqui, ó. Opa, travou. Será que não pode mostrar as pessoas sem camisa? Travou para mim aí. Para vocês também travou ou não? Travou a imagem. Travou a imagem, mas o seu áudio tá funcionando. Voltou. Então, ó, dá para ver um pouquinho aí como que tá, como que era e como que está, né? Ó, vou mostrar de novo aqui e vou mostrar aqui, ó. Ele de lado, vamos ver. Olhem que legal. Olha só a cintura abdominal e do quadril dele, como estava bem repleto de gordura. Olha hoje. Não tem mais a gordura abdominal, não tem mais o quadrilzão que ele não gostava, tem músculos nas costas, esse grande dorsal, tem os braços mais desenvolvidos. E de costas também tem uma outra grande mudança de costas. Olhem os flancos que estavam em cima da gordura do quadril dele. E olha hoje. Não tem mais nada, pessoal. Pode tirar o print aí.
Tá? O quadril, como ele tinha essa genética de acumular gordura na região do quadril, ficava muita gordura na cueca. Olha hoje. Normal. Bem mais alinhado. E vamos falar um pouco sobre os resultados, pessoal. Ele chegou aqui, acho que travou de novo, né? Travou, Valtão. Travou? A imagem travou. Bem, eu tenho que esperar para eu conseguir mostrar para vocês. Mas aí, voltou. Olha a gordura corporal dele, o número, 48 quilos. Vocês estão vendo? Isso em junho de 2020. Quando foi maio de 21, menos de um ano depois, o que era 48 caiu para 8. São 40 quilos a menos de gordura ao longo de um ano. Né? E ele não era um obeso super peso pesado, não. Né? Ele tinha aí 110 quilos. Na última foto que eu mostrei para vocês está com 81. Né? Ó, 110, estão vendo? 81. A massa muscular, ó, de 57 foi para 69. Excelente resultado. E vendo aqui a evolução dele, ó, ele começou aqui em junho de 2020, com os 48 quilos que a gente falou. 2 meses depois, 36, menos 12. Mais 2 meses, 29, menos 7. Mais 2 meses, 17, 12 quilos nesse período. E de 17, vocês não estão vendo que está travado, saiu para 11. Então, de junho de 2020 até maio de 2021, já conseguiu praticamente todo esse resultado. E desde então, qual que é o foco? Emagrecer? Não. Agora ele quer ficar em forma. Então a gente começou a incentivar o aumento de massa muscular. Ele começou com 57, no final do emagrecimento estava com 63. Começamos a pensar em desenvolvimento muscular, foi para 68, 67, 65, 69, 71 e hoje 72. Uma pena que está travando aqui, não sei porquê. Tá? Esperar voltar. Aí, pessoal. Então, essa foto vale um print mesmo. Indiquem para as pessoas aí que vocês conhecem que precisa mudar, tá? E eu quero agora fazer a finalização dessa... Nós temos 5 minutinhos ainda. Caio, conta para os pacientes. Você indica a clínica WA? E se indica, por quê? Fala aí que eu vou colocar aqui no tripé o meu celular. Legal. Eu não só indico, como já indiquei para muita gente, amigos, inclusive hoje mesmo, um amigo do trabalho também foi na clínica, já começou, já me mandou mensagem falando, todo animado que começou. Então, assim, eu indico muito. Para mim, assim, eu falo para todo mundo, a mudança que isso trouxe para minha vida, para minha saúde, até para minha maneira para minha autoconfiança, né, no dia a dia, em relação à sociedade, trabalho, né? em relação a tudo, assim, isso muda completamente, né? E eu acho que o principal ponto é você dar ouvido às pessoas que querem te jogar para cima, que querem te estimular. Não dê ouvido para aquelas pessoas. Sempre vai ter alguém para te perguntar que remédio você tomou. Sempre vai ter alguém perguntar quais procedimentos estéticos que você fez. Eu até brinco com o Valtão. Toda vez que ele posta a minha foto, vem alguém perguntar para mim: ah, não, mas me fala a verdade. Que cirurgia você fez? Você fez abdominoplastia? O que você fez na barriga? Não sei o quê. Eu falo, não, hoje eu sou feliz por eu ter conseguido meu tanquinho por méritos próprios, entendeu? Sem precisar recorrer a uma cirurgia, qualquer coisa que seja, mas sem desmerecer também quem queira. Mas assim, eu acho que a mudança de vida que isso trouxe para mim foi sensacional, minha disposição, a vontade que eu tenho hoje de me alimentar bem e buscar isso para mim, mudou assim completamente. Até uma coisa que o próprio Roberto ele fala para mim, ele fala, Caio, ele fala até hoje em dia para eu me libertar mais, porque hoje eu sou tão assim, querer buscar alternativas saudáveis na minha alimentação, de não querer sair do trilho, que isso se tornou rotina para mim. Então, acho que é uma mudança completa de vida, e eu acho que só traz benefícios, só traz coisas boas. Então, assim, super indico 100%, obviamente. Muito obrigado. Agora, doutor Roberto,
conta para os pacientes aí, rapidinho, 2 minutinhos, qual que é a satisfação de você transformar as vidas das pessoas a partir da nutrição? Vamos lá. Bom, pessoal, é muita alegria, muita satisfação de hoje poder estar fazendo parte da vida de tantos pacientes aqui, fazer essa mudança, essa colaboração na parte nutricional com toda a equipe, né? Claro que não sou eu sozinho, somos em 7 nutricionistas. Então, tenho muito orgulho, muita honra, muito prazer de estar fazendo parte, principalmente dessa equipe que é integrativa, né? Então, não é só a nutrição que é importante. É o educador físico, é a experiência, é o doutor, é todo mundo trabalhando para um único propósito, a sua saúde. Ainda mais esse tema que a gente está abordando aqui, que às vezes tem tanto tabu na internet e a gente encontra tantos assuntos, né? O que pode, o que não pode. Então, estar atuando na vida do paciente de forma mais concreta, inteligente, com dados, embasamento, da forma que a Clínica WA tem, é muito satisfatório. Principalmente poder colocar também a minha experiência de vida, né? Poucas pessoas sabem, mas eu também já fui obeso, já pesei 140 quilos, e hoje eu estou aqui, né? Como nutricionista, ensinando outras pessoas, respeitando a individualidade de cada um. Então, para mim, é show de bola. Aprendo todos os dias com todos vocês também, pode ter certeza. Muito bom. E você, doutor Gustavo, conta para os pacientes seguidores aqui que estão nos vendo, qual que é a satisfação de você usar a medicina que você tanto estudou para mudar o rumo da vida das pessoas? Cara, acho que eu digo assim, que quando eu estava na faculdade, acho que até logo após me formar, não era uma área, a princípio, que me vinha na cabeça seguir, né? E conforme o tempo foi passando, e eu fui tendo muito uma visão da questão da medicina preventiva, né, da gente não pegar o doente, mas pegar a pessoa saudável, mas que quer melhorar, que quer ter longevidade, que quer ter mais disposição, que quer ter mais libido, né? Eu comecei a enxergar essa medicina com outros olhos e é muito, muito gratificante para a gente poder ver esses resultados como o do Caio. Mas não é o resultado estético, pessoal. O resultado estético é legal, é bacana, a gente posta foto. Mas esse relato do Caio, de, pô, cara, hoje eu tenho disposição, hoje eu tenho mais disposição do que eu tinha 20 anos. Isso, para mim, é o que faz valer a pena todo o nosso trabalho, sabe? Então, assim, é muito gratificante, é muito bom para a gente poder escutar esses agradecimentos dos pacientes, por a gente poder ter sido uma ferramenta que ajudou esse paciente a mudar de vida, e eu gosto de reforçar isso, uma ferramenta que ajudou, porque sem o papel do paciente as coisas não acontecem. E eu falo pro Valtão que às vezes a gente fica mais feliz que o paciente. Eu, pelo menos, às vezes fico mais feliz que o próprio paciente com a mudança dele. Isso, para mim, é o que me faz deitar a cabeça no travesseiro à noite e falar, cara, que bom que aquilo que eu gosto de fazer, que eu posso fazer, tá ajudando, tá somando na vida de alguém. É verdade, você falou sobre essa satisfação. O que me trouxe até aqui onde eu estou hoje em dia é a satisfação em mudar a vida das pessoas. É uma coisa que é muito, muito legal você ser importante, a pessoa nunca mais vai esquecer de você na vida, a pessoa vai ser grata a você, a pessoa vai elogiar você. Então, uma coisa que me seduz muito, ajudar as pessoas e ser reconhecido por isso. E quando eu pego um caso, eu vou lá trabalhando, porque a vitória do paciente é a minha vitória. A realização do paciente é a minha realização. E a frustração dele é a minha frustração. Então, isso me move muito, tá? É o que me trouxe até aqui. Eu acho que eu nunca vou parar de atender. Tem gente que me perguntou, pô, Valtão, a WA tá indo bem. Por que você não para de atender e fica só administrando? Cara, minha vida é atender e mudar a vida das pessoas. Eu posso, ao longo da minha vida, trabalhar um pouco menos, mas parar de querer mudar a vida das pessoas para melhor, não. Isso daí é uma coisa que eu levo dentro de mim, eu adoro fazer isso com o paciente, adoro fazer isso com as pessoas que estão ao meu redor. Todo mundo que trabalha comigo sabe o quanto que eu gosto de prover tudo isso, e é uma satisfação enorme. Então, esse reconhecimento que a gente tem de todo o pessoal, né, de academia, de tudo que é lugar, da atividade física, dos nossos resultados, de tudo que a gente faz, é uma coisa muito... eu não tenho nem palavras para descrever. Então, eu quero agradecer a todo mundo, quero agradecer ao Dr. Gustavo, um dos 15 médicos aqui da WA, que se empenha tanto, que veste a camisa aqui para poder mudar a vida dos pacientes. Quero agradecer também ao Dr. Roberto Augustinho,
que é um nutricionista fantástico, fora da curva, consegue trabalhar muito na mudança comportamental, associada à parte técnica aqui que nós temos. É a união perfeita. Eu falo o tempo todo para ele que eu atendo, mas eles que mudam, porque eu incentivo, eu mostro o caminho, só que eu não estou com o paciente toda hora. Agora, os nutri e os médicos estão. Então, eles são a minha extensão. Muito obrigado por levar bem a sério isso. E muito obrigado ao Caio aí por ser o maior resultado do ano passado, por 40 quilos, impressionante, sabe? E isso chama a atenção de muitas pessoas, mas o que leva a gente a ter esses resultados não é focar no resultado, é focar no acompanhamento, na mudança do mindset, na mudança de estilo de vida, usar a tecnologia para prescrição certeira, assertiva, usar toda a equipe 360 para que a gente consiga abordar todas as dificuldades e queixas do paciente. Uma vez que a gente trabalha promovendo a saúde, os resultados e a satisfação com o serviço, é isso que acontece. Cai um grande paciente, já indicou sei lá quantos pacientes para cá. O nosso grande carro de divulgação é Instagram, mas o grande chamador de pacientes aqui para a clínica são as indicações. Então, eu sou muito grato a você, Caio, por você ser um incentivador de tantos pacientes aqui na WA. Obrigado você, gente. E obrigado também por todo... Queria lembrar, assim, médicos, nutris, Baltão, as meninas do café, enfermagem, é sensacional. Sem palavras. Muito obrigado, pessoal. Então, obrigado também a todos vocês que nos viram aqui, que nos assistiram aqui. A cada 15 dias a gente vai fazer uma live de segunda ou terça-feira. São diferentes assuntos. A gente sempre vai tentar trazer alguma coisa também para o dia a dia de vocês, para que a gente ajude vocês a vocês darem os primeiros passos, mesmo não sendo um paciente nosso, porque também é muito gratificante ajudar as pessoas como a gente faz. Então, uma boa noite a todo mundo. Espero que tenham gostado. Até daqui 15 dias. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite.